Olá, meus alunos, olá, minhas alunas, concursandos e concursandas de todo o Brasil, sejam muito bem-vindos ao nosso curso de Direito Previdenciário, somente aqui no Focus Concursos. Eu sou o professor Guilherme Biasotto e na aula de hoje, dando continuidade sobre o estudo dos segurados do regime geral de previdência social, vamos adentrar ao estudo dos segurados obrigatórios. Primeiro ponto, pessoal, dentre os segurados obrigatórios, só para refrescar sua memória, todos eles exercem atividade remunerada, todos eles são obrigados a se tornar segurados do regime geral diante do fato gerador, que é o exercício da atividade remunerada. Então, eles se tornam segurados perante o regime geral, independentemente da vontade deles. A filiação ela é automática e obrigatória a partir do exercício da atividade remunerada. Então, todos os segurados obrigatórios exercem atividade remunerada, são obrigados a se tornar segurados do regime geral. O grande detalhe é que existem 5 categorias de segurados obrigatórios e essas categorias precisam ser analisadas de forma pormenorizada, específica e pontual. De olho na tela, vem comigo. Olha que coisa linda. A partir de agora, então, vimos na aula passada os segurados facultativos, agora segurados obrigatórios. Olha que letra bonita aqui, ó. Segurados obrigatórios do regime geral. Todos eles estão previstos em um só artigo. Artigo 9º do decreto 3048 de 99. Show de bola? Coisa muito linda. E quais são as categorias? Primeiro a gente já bota aqui, ó. Já pode colocar aqui, conceito. A gente já pode lançar aqui, ó. Conceito. Então vamos lá. Primeiro detalhe, definição. Quem são segurados obrigatórios? Todos eles são pessoas que exercem atividade remunerada no âmbito privado. São pessoas que exercem atividade remunerada no âmbito privado. Ou seja, trabalham no âmbito particular. Porque se exercer atividade remunerada no âmbito público, aí já é segurado de um regime próprio e não do regime geral. Lembrando que estamos estudando o regime geral de previdência social. Então, todos os segurados obrigatórios exercem atividade remunerada no âmbito privado. Top? Show de bola? Show de bola. Segundo ponto, pessoal. Filiação. Filiação. Quando que os segurados obrigatórios se filiam? Quando que eles se tornam segurados? Quando que surge o vínculo entre eles e o regime geral? Aí você coloca aí, a partir do exercício da atividade remunerada. A partir do exercício da atividade remunerada. No momento em que começa a trabalhar, naquele instante, naquele momento, forma um vínculo e eles se tornam segurados do regime geral. Padrão, coisa linda, show de bola. Ponto 3. O ponto 3 é o seguinte. Inscrição. Aí nós temos que analisar agora o registro, o cadastro, a identificação dos segurados obrigatórios perante o regime geral. Aí o primeiro ponto que precisamos analisar, como fizemos lá nos segurados facultativos, quem efetuará a inscrição dos segurados obrigatórios. Antes de colocarmos esses pontos, a gente já pode colocar aqui, ó, ponto 4, categorias. Quais são as categorias de segurados obrigatórios? Nós temos a primeira, deixa eu até colocar em algarismo romano. Algarismo romano não, coloca aqui, ó. Empregados. Temos os domésticos. Temos os contribuintes. Individuais. Temos os trabalhadores avulsos.
E temos os segurados especiais. É a primeira e a última vez que eu colocarei para vocês a categoria por extenso. A partir de agora em diante, eu crio siglas e você precisa se acostumar com siglas. Por quê? O direito previdenciário, o estudo do direito previdenciário, ele é baseado em siglas. Tanto é que eu falei na aula passada, NIT, Número de Identificação do Trabalhador, CTPS, Carteira de Trabalho e da Previdência Social, RG, Registro Geral, aí tem o CNIS, que é o Cadastro Nacional de Informações Sociais, aí você tem NETEP, que é Nexo Técnico Epidemiológico, CAT, Comunicação de Acidentes do Trabalho, PPRA, Programa de Prevenção de Risco Ambiental, PCMSO, Programa de Controle Médico Saúde Ocupacional, PPP, Perfil Profissiográfico Previdenciário, LTCAT, Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho, SAT, Seguro contra Acidente do Trabalho, RAT, Risco Ambiental do Trabalho, FAT, Fundo de Amparo do Trabalhador, FAP, Fator Acidentário de Prevenção, CNAE, Classificação Nacional de Atividade Econômica. Então você tem sigla para tudo dentro do direito previdenciário. Então você precisa se habituar com isso. E para isso, e até para facilitar e para tornar mais didática a disciplina, eu criei siglas para identificar cada uma dessas categorias, porque fica muito mais fácil para você anotar e também para o estudo do direito previdenciário. Então, os empregados, eu sempre vou utilizar essa sigla aqui, ó, E. Domésticos, eu vou utilizar essa sigla aqui, ó, DOM. Contribuintes individuais, CI. Avulsos, a letra A. E segurados especiais, SE. Beleza? Então, todas essas categorias, todos eles são segurados obrigatórios. Todos eles são segurados obrigatórios, ou seja, SO. E os empregados, eles estão previstos lá no artigo 9º, inciso 1 do decreto 3048 de 99. Os domésticos, artigo 9º, inciso 2 do decreto 3048 de 99. Contribuintes individuais, artigo 9º, inciso 5 do decreto 3048 de 99. Trabalhadores avulsos, artigo 9º, inciso 6 do decreto 3048 de 99. E segurados especiais, artigo 9º, inciso 6 do decreto 3048 de 99. Ok? Então, todos eles estão no mesmo artigo, o artigo 9º. O que muda é o inciso. Inciso 1, inciso 2, o inciso 3 e 4 foram revogados e eles foram incluídos tudo no inciso 5, inciso 6 e inciso 7. Ok? O que precisamos analisar agora? Cada um deles. Só que antes disso, temos que responder a pergunta lá da inscrição. Quem efetuará a inscrição dos segurados obrigatórios? Vai depender de cada uma das categorias. Então vamos lá. No caso do empregado, quem promove a sua inscrição é a empresa. Lembrando que a inscrição é efetuada apenas uma única vez. Quando a pessoa se torna segurada do regime geral, quando ela entra no INSS pela primeira vez, ali ela promove a sua inscrição e acabou. Ela vai utilizar aquele número identificador, aquela inscrição dela para o resto da vida. Então,
Se a pessoa está entrando pela primeira vez no INSS, se tornando segurada na categoria empregado, quem promove a inscrição do empregado? É a empresa, não é obrigação dele. É obrigação e responsabilidade e atribuição da empresa efetuar a inscrição do empregado. No caso do doméstico, quem tem a responsabilidade, a atribuição, a competência, a obrigação é o empregador doméstico. Então não é o doméstico que faz a inscrição dele mesmo, é o empregador doméstico. No caso do contribuinte individual, ele mesmo que efetua a inscrição. No caso do trabalhador avulso, será o intermediador de mão de obra, que é o órgão gestor de mão de obra, ou o sindicato. Então, no caso do avulso, não é ele que efetua a inscrição, é o intermediador de mão de obra. E no caso do segurado especial, ele mesmo que efetua a sua inscrição. Então, só para você não se perder. Então, a inscrição do empregado, ela é efetuada pela empresa, pelo empregador. No caso do doméstico, a inscrição é efetuada pelo empregador doméstico. No caso do contribuinte individual, o próprio, ele mesmo, que efetua a sua inscrição. No caso do trabalhador avulso, o intermediador de mão de obra. Intermediador. É ele que efetuará a inscrição. E no caso do segurado especial, o próprio. Show de bola? Coisa muito linda? Então vocês já sabem quem efetua a inscrição de cada um deles. Lembrando que, para o contribuinte individual, OBS, para o contribuinte individual, é proibida a inscrição pós-morte. Ok? Então, muito cuidado com isso. Cuidado com o contribuinte individual. Então, temos 2 segurados no total, temos 6 segurados no total. Empregado, doméstico, contribuinte individual, trabalhador avulso, segurado especial e segurado facultativo. No total são 6. Desses 6, quais que não poderão ter a inscrição efetuada após a sua morte? Apenas 2. Segurados facultativos e o contribuinte individual. Então, muito cuidado com isso, tá? Então, nós já vimos isso do segurado facultativo, mas eu vou colocar aqui, ó. Contribuinte individual e segurado facultativo. Esses 2 têm a inscrição pós-morte proibida. Proibida. Show de bola? Coisa muito linda? Então, cuidado com relação à inscrição. E o segundo ponto que precisamos trabalhar é quando. Quando que a inscrição do segurado obrigatório ela ocorrerá? A inscrição ocorrerá junto ou após a filiação? Junto ou após a filiação. Olha que situação interessante. Diferentemente lá do segurado facultativo, que a inscrição ela tem que ocorrer antes dele se tornar segurado, no caso do segurado obrigatório, não. No caso do segurado obrigatório, ele vai se inscrever no mesmo dia em que ele se tornou segurado. Então, ele começa a trabalhar e naquele dia a sua inscrição é efetuada. Ou ele começa a trabalhar e depois, quando ele for efetuar a sua contribuição, lá no mês seguinte, a inscrição dele é efetuada. Então, no segurado obrigatório, o tempo, o critério temporal da inscrição é diferente do segurado facultativo. Lá no segurado facultativo, a inscrição é antes da filiação. No segurado obrigatório, ela vai ocorrer ou no mesmo dia ou depois da filiação. Cuidado com esse detalhe, tá? Ponto 4, pessoal. Ponto 4 que precisamos analisar sobre os segurados obrigatórios. Olha aqui, ó. Idade mínima. Existe idade mínima para se tornar segurado obrigatório, pessoal? Existe. Também. É óbvio que existe essa idade mínima. E qual é essa idade mínima? A idade mínima será,
olha aqui, ó, a mesma idade mínima do segurado facultativo. Opa, deixa eu pegar aqui borrachinha, para manter o padrãozinho aqui, ó. Idade mínima, 16 anos. 16 anos de idade, ok? A mesma coisa do segurado facultativo, só que aqui temos uma exceção. Qual é a exceção, Gui? Que é o caso do aprendiz, e a idade mínima dele, 14 anos. Aprendiz aos 14 anos. E apenas para você não se esquecer, o aprendiz ele é segurado obrigatório do regime geral na categoria empregado. Então não confunda aprendiz com estagiário. Estagiário é segurado facultativo, ele é estudante. Previsto e regulamentado na Lei de Estágio, Lei 11.788 de 2008. Já o aprendiz não. O aprendiz é trabalhador, o aprendiz é empregado, carteira assinada, tem remuneração, 13º, férias, salário mínimo, jornal, tudo. E o aprendiz está previsto no artigo 428 da CLT. Então são pessoas completamente diferentes. Estagiário é segurado facultativo, porque ele é estudante, e o estudo não é uma atividade remunerada, e o aprendiz não, ele é trabalhador, na categoria empregado. Muito cuidado com isso, muito cuidado com esse detalhe. Então, a idade mínima só temos exceção para segurados obrigatórios, e é o caso do aprendiz. Mas lá no segurado facultativo não temos exceção. Idade mínima são 16 anos e ponto final. Ok? Beleza? Então, cuidado também com a idade mínima para ser segurado obrigatório. Então, a idade mínima para ser segurado, seja ele obrigatório ou facultativo, 16 anos. Salvo o aprendiz aos 14. E o aprendiz é segurado obrigatório na categoria empregado. Show? Beleza? Então, aqui, pessoal, ó, sobre os segurados obrigatórios, aqui tem um erro aqui, não é ponto 4, né? Porque o ponto 4 foram as categorias. Aqui, ponto 5, né? Idade mínima. Beleza? Então, sobre os segurados obrigatórios, os requisitos, os pontos genéricos sobre eles, matamos. Conceito, filiação, inscrição, categorias, que nós vimos aqui, e a idade mínima. Agora, pessoal, precisamos analisar cada um deles pormenorizadamente. Então, a gente começa. Empregados. Como já adiantei, os empregados previstos no artigo 9º, inciso 1 do decreto 3048 de 99. Meus amores, se você analisar o inciso 1 do artigo 9º do decreto 3048 de 99, você visualizará inúmeras hipóteses. Existem várias hipóteses em que naquela situação, a pessoa será enquadrada como segurado obrigatória, categoria empregada. Então, temos que analisar todas essas hipóteses previstas no inciso 1. E a primeira delas, olha aqui, ó. A gente coloca aqui. Primeira delas, letra A, é shop. Para ser empregado no Brasil, você tem que cumprir 4 requisitos cumulativos. Se faltar um desses requisitos, não será considerado empregado. Como assim o shop, Gui? Olha aqui, ó. Vou colocar aqui para vocês. O shop. Olha aqui, ó. Subordinação, habitualidade é o segundo requisito. Temos o terceiro requisito, que é onerosidade. E temos o último requisito, que é a pessoalidade. Então, toda situação em que estiverem esses 4 requisitos presentes, e esses requisitos, não se esqueça, eles são cumulativos. Se faltar um desses requisitos, não será considerado empregado. E lembrando que é considerado empregado, cumpre o shop, o aprendiz.
O aprendiz ele entra aqui. O aprendiz ele trabalha mediante subordinação, com habitualidade, onerosidade e pessoalidade, tá? Então, cuidado com esse ponto, ok? Então, vamos lá. Subordinação. Então, o empregado ele trabalha mediante ordens, comando, sob a fiscalização e sob até eventual punição, disciplina do empregador. Então, o empregado ele trabalha sob a subordinação, sob ordem, sob o comando, sob a fiscalização do trabalho efetuado pela empresa, pelo empregador. A habitualidade, pessoal, nada mais é do que uma simples reiteração. Então, não precisa ser frequente, cuidado com isso. Então, se eu contrato alguém para trabalhar todo dia, qual é a habitualidade? Diária. Se eu contrato alguém para trabalhar uma vez por semana, qual é a habitualidade? Semanal. Se eu contrato alguém para trabalhar uma vez por mês, qual é a habitualidade? Mensal. Se eu contrato alguém para trabalhar uma vez a cada 15 dias, qual é a habitualidade? Quinzenal. E eu posso contratar alguém para trabalhar uma vez por ano, qual é a habitualidade? Anual. Então, cuidado com isso. Desde que haja uma reiteração, a habitualidade já está presente. Não precisa ser frequente. Frequência não é uma característica da habitualidade. Frequência é uma característica de outro ponto, que é continuidade. Mas a habitualidade não. Então, cuidado com isso. Mesmo a pessoa trabalhando uma vez por ano, isso já é habitual e ponto final. Cuidado, tá? Onerosidade. Onerosidade nada mais é do que uma contraprestação, uma retribuição pelo trabalho realizado. E essa onerosidade ela estará presente através da remuneração, do pagamento do trabalho realizado. Ponto. E a pessoalidade, Gui? A pessoalidade, o contrato de trabalho, o vínculo empregatício, ele é personalíssimo. Eu contrato aquele empregado para trabalhar para mim e só ele pode me prestar serviço. Tanto é que o empregado ele não pode assinar uma procuração para que uma outra pessoa trabalhe no lugar dele. Seja a esposa, o marido, o filho, o irmão, pai, mãe, tio, tia, amigo. Não. Só ele pode prestar serviço e ponto final. É a característica da pessoalidade. Então, na sua prova, ele vai falar que João foi contratado mediante as ordens de Maria para trabalhar uma vez por semana, pronto, já está a habitualidade, mediante a remuneração de um salário mínimo. E a pessoalidade, ela vai aparecer assim na tua questão, não podendo se fazer substituir. Quando eu não posso me fazer substituir por alguém, então já tem a pessoalidade, tá? Então a expressão não podendo se fazer substituir, aquilo ali significa a pessoalidade. E lembrando que o aprendiz é um exemplo prático disso. O aprendiz ele reúne os 4 requisitos cumulativamente. Se faltar um desses requisitos, não será considerado empregado para fins previdenciários. Show de bola? Coisa muito linda. Segunda hipótese de empregado, meus amores. A segunda hipótese de empregado, olha aqui, a letra B, é o trabalhador temporário. Trabalhador temporário. Trabalhador temporário, ele está previsto lá no artigo 9º, inciso 1, a linha B, mas ele tem a sua regulamentação na Lei de Terceirização, que é a Lei 6.019 de 1974. Aí essa lei ela vai tratar sobre a terceirização e o trabalhador temporário é uma hipótese de terceirização. Então nós temos aqui, por exemplo, olha aqui, ó, a CIA contratando uma empresa de trabalho temporário, e essa empresa de trabalho temporário, ela vai fornecer os seus empregados para trabalhar na CIA. Lá na CIA ele é conhecido como trabalhador temporário. Mas por que o trabalhador temporário é considerado empregado, Gui? Porque ele é empregado da empresa de trabalho temporário. Lembrando que o trabalho temporário ele só pode ocorrer em apenas 2 hipóteses. Primeiro, substituição de pessoal regular e permanente, por exemplo,
Uma funcionária minha vai sair em licença maternidade para ter o filho. E eu não quero que ninguém acumule a função dela. Aí eu vou numa empresa de trabalho temporário, aí eu falo, empresa de trabalho temporário, você tem uma assistente administrativa no seu catálogo aí? Tem uma assistente administrativa. Me empresta, por favor. Aí a empresa de trabalho temporário vai fornecer a empregada dela, o empregado dele, para prestar serviço dentro da minha empresa. Na minha empresa ele é conhecido como trabalhador temporário, ele é conhecido como terceirizado. Mas por que ele é empregado? Porque ele é empregado da empresa de trabalho temporário. Sou eu que pago o salário dele? Não, é a empresa de trabalho temporário. Sou eu que recolho o INSS dele? Não, é a empresa de trabalho temporário. Sou eu que pago o FGTS, as férias, 13º dele? Não, é a empresa de trabalho temporário. Então, cuidado com isso. O trabalhador temporário, em que pese seja terceirizado, ele é empregado da empresa fornecedora de mão de obra, que é conhecida como empresa de trabalho temporário. Lembrando que esse trabalhador temporário, ele poderá prestar serviços por até 180 dias, prorrogáveis por mais 90. Então, esse trabalho temporário, ele não é eterno, não. Essa terceirização não é eterna, não. Por no máximo 180 dias, prorrogáveis por mais 90. Ok? Então, esse trabalhador temporário lá na C&A, essa trabalhadora temporária na minha empresa, ela ficará prestando serviço dentro da minha empresa por no máximo 180 dias, prorrogáveis por 90. Mas pela situação, pela hipótese aqui, você já visualizou o porquê que o trabalhador temporário é empregado. Onde ele presta serviço, ele é terceirizado, mas ele tem um vínculo empregatício com uma empresa chamada empresa de trabalho temporário. E a segunda hipótese de contratação de trabalhador temporário é acréscimo extraordinário de serviço. Então a C&A, durante um ano, ela costuma vender 15. Todo mês, assim, mês de janeiro, fevereiro. Janeiro ela vendeu quanto? 15. Fevereiro, 15. Março, 15. Abril, 15 e vai. Chega no mês de dezembro, que é o Natal, as vendas da C&A aumentam. Então, no mês de dezembro, a C&A ela vende 180. Então, só no mês de dezembro, a C&A ela tem um acréscimo extraordinário de serviço. Ela tem um acréscimo de serviço que é completamente fora do comum durante o ano. Aí a C&A, durante o mês de dezembro, ela precisa de mais vendedores, isso é natural. Você acha que a C&A ela vai contratar mais vendedores, processo seletivo, para dali a um mês dispensar todos esses vendedores a mais que ela contratou? É claro que não. Como a Lei 6.019 de 74 permite, a C&A vai lá na empresa de trabalho temporário e fala assim, empresa de trabalho temporário, estou precisando de 100 vendedores. Você tem no teu catálogo aí 100 vendedores? Aí a empresa de trabalho temporário vai olhar o catálogo dela, porra, tenho. Pô, me empresta aí, pronto. Aí os vendedores que são empregados da empresa de trabalho temporário vão prestar serviço lá dentro da C&A pelo período de um mês, que é o período do mês de dezembro para atender as vendas do Natal. Ponto, fechou. Natal e Ano Novo, acabou. Aí, fechou o mês, que é o período de contratação, que a C&A fez com a empresa, eles voltam lá para a empresa de trabalho temporário e ficam aguardando outra empresa para contratar. E quem paga o salário, quem remunera, tudo é a empresa de trabalho temporário. Cuidado com isso. Show de bola? Coisa muito linda. Então, na nossa próxima aula, continuaremos a análise e finalizaremos todas as hipóteses de empregado para fins previdenciários. Então, um grande beijo, um grande abraço e até a segunda parte dessa nossa aula. Tchau, tchau, pessoal!